Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós, todos os estudantes da Palavra de Deus, né? Estamos aqui na zona da Mata Mineira, sul capixaba, estudando a Bíblia, pesquisando, perquirindo. Quanto mais estudamos, menos sabemos, porque já dizia o filósofo, só sei que nada sei, né? Então, o nosso Centro de Cultura Bereshit está aqui, a nossa logomarca, aqui o mapa de Israel, do meu lado aqui, mostrando a Terra Santa, né? E a nossa matéria é a matéria do curso básico de teologia. É do segundo livro. Cada livro tem 6 matérias. Esse segundo livro tem várias matérias. Uma delas é antropologia bíblica. Eu sou pastor e professor Ilmar Satemeri, que ela é nossa família de descendência é alemã. Chegamos aqui no Brasil em 1837. Meu pentavô chegou aqui. Uma família geralmente de evangélicos. E nós estamos aí na batalha contra o mal. E nós estamos estudando antropologia bíblica. Na aula passada estudamos os termos ou os vocábulos usados na Bíblia, tanto no Velho Testamento hebraico como no Novo no grego, para os nomes homem, mulher e etc. Na aula de hoje vamos estudar os componentes básicos dos seres humanos. Quais seriam esses componentes básicos dos seres humanos? Nós encontramos várias menções no Velho Testamento de palavras variadas, como mente, vontade, corpo, alma, espírito, coração, rins, lombos, fígados, íntimos, entranhas. E então, isso tudo às vezes aparenta ou apresenta como fosse do particular para o genérico, né? Então, você acha, por exemplo, a palavrinha coração, leve, era usada no tocante ao órgão físico, porém mais frequentemente no sentido abstrato para descrever a natureza interior, a mente ou o pensamento íntimo, sentimentos ou emoções, ou os impulsos profundos, ou até mesmo a vontade. Então, é assim, do coração que procede os maus desígnios, né? Enganoso é o coração. Na verdade, não tinha esse conhecimento que era a mente, né? Que era o cérebro, né? Que era o centro do corpo, não? O coração é um dos componentes, é o cérebro que coordena e dirige tudo. Então, o escritor do Antigo Testamento também empregava outros termos, como rins, por exemplo, kilia, para referir aos aspectos íntimos, secretos da personalidade, né? Jeremias cita lá em 12:2. No Novo Testamento também são citados esses órgãos internos, né? Por exemplo, em Apocalipse, está lá escrito: todas as igrejas saberão, no Apocalipse 2:23, que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então, são um termo genérico aplicado, quer dizer, sou aquele que sonda o ser humano, sonda o homem, né? Faz a referência aos rins e aos corações, faz referência a fígado, a órgãos que compõem o sistema, né? O corpo humano em si, né? Que é de cabeça, tronco e membros. Às vezes o escritor do Novo Testamento também fazia isso, né? No Novo Testamento aparece para ele também mente, né? Nous e vontade, telema. A mente denota a faculdade da percepção intelectual, bem como a capacidade de fazer julgamentos morais. Quase todos esses termos são tomados do particular para o todo. Às vezes a referência não é a mente em si, é o homem, né? Em outros trechos aparece que os gregos distinguiam as coisas umas das outras. Por exemplo, distinguia mente de vontade. Na verdade, não tem nada a ver, porque a mente seria o cérebro. E a vontade é um comando do cérebro para fazer ou não fazer. Ao considerar a vontade como volição humana, pode ser apresentada por um lado como um ato da mente, né? Eu já acabei de dizer aqui agora. Então, os escritores sagrados tinham uma ampla variedade de termos relativos ao corpo para os hebreus. Então, voltando aqui, quais são então os componentes básicos do ser humano? Como o componente do corpo é cabeça, tronco e membros, o componente básico do ser humano, do homem em si, é espírito, alma e corpo. Esses são os 3 componentes, nós somos tricotômicos, né? Os gregos eram dicotômicos, achavam que alma e espírito era coisa só. Mas nós cremos que a palavra de Deus mostra, e tem prova disso, né? No Novo Testamento tem, que são coisas distintas. E a gente dá para perceber que é coisa distinta quando você pega lá na criação, que Deus pega do pó da terra, o barro, e então desenha e modela ali, né? E quando ele sopra ali o fôlego da vida, ele se tornou nefesh, alma. Então está uma vinculação aí, né? A vinculação da alma com o espírito. Esse é o homem original, é o homem integral, é o homem espiritual. Quando acontece que o corpo e a alma estão ligados no corpo, aí já está fora do espírito, é o homem carnal. Nós veremos isso em outras aulas. Então, quais seriam as palavras principais usadas tanto no grego como no hebraico para referir
essas três partes, então, né? No hebraico nós temos, então, para o corpo, nós temos aqui para a alma o chamado nefesh, né? Nefesh aparece 755 vezes no Antigo Testamento, mais frequentemente é um tema abrangente. Cita às vezes, a alma que pecar, essa morrerá. A referência não é a alma em si, é o ser humano, é o homem que pecar, esse morrerá. O salário do pecado é a morte, né? Então esse tema é usado no sentido amplo, né? Quer dizer, almas, pessoas, personalidade, bem profundo isso aí. E nós temos também o termo aqui usado para, se alma no hebraico é no nefesh, ocorre 755 vezes no Velho Testamento, no grego nós já temos psique, que ocorre 94 vezes, que é a alma, né? Daí psicologia, estudo da alma, psicótico, né? Alguma coisa assim que é muito esquisita. Então a alma pode ser sede da vida, a própria vida, a parte interna do ser humano, né? Equivalente ao ego, superego, pessoa. A Septuaginta, que é a versão grega, quando foi pegar o Ruach, o Nefesh, a alma no Velho Testamento, traduziu até para o coração algumas vezes, 25 vezes pegou o leve, que é coração, e traduziu para o psique, quando na verdade era para ser usado Nefesh. Nefesh no hebraico seria psique no grego, mas ela usou também coração, porque o coração algumas vezes é citado no Velho Testamento com referência ao ser humano, ao homem, né? A alma em si. Então, esses termos complicados um para o outro, né? Ruach é o espírito, né? O espírito, Ruach no hebraico, 387 vezes no Antigo Testamento. Embora o termo base seja ar em movimento, Ruach tem a ver também no grego com pneumáticos, né? Pneu, ar, vento, tanto a palavra usada como vento, como o espírito é chamado de vento, né? Soprou o fôlego, o espírito de vida. Então, vento, sopro, hálito, também denota a totalidade da consciência imaterial do homem. Então, é como se fosse o invólucro, né? Lembrando sempre do texto lá do Gênesis, quando o Senhor desenhou o homem no barro, soprou o espírito e apareceu a alma. Esse é o homem integral, o homem verdadeiro, o homem que é o homem que é o Adão antes de pecar, que seria Jesus, que é o novo Adão, né? Que aquele seria o velho Adão, Jesus o novo Adão. Restituiu a alma para comandar o corpo, o espírito para comandar a alma, que comanda o corpo. Quando ao inverso, que a alma coliga com o corpo, o espírito fica sobrando, e aí nós temos o homem carnal. Esse é o homem carnal. Então, no Novo Testamento, o termo usado para Ruach, espírito, é pneuma. Basicamente, vento, né? Espírito. Tanto é que no carro a gente usa o pneu. O que é o pneu? É um instrumento que tem dentro dele ar, né? Tem até o pneu sem câmara, dentro dele tem ar. Então, pneumáticas, pneumáticos, são muito usados esses termos no Novo Testamento referente a espírito, né? E nós teremos aula só própria sobre isso. Então, esses são os termos aí que nós temos. Basar, que é carne, né? Que seria o corpo em si. O nefesh, que é a alma, e o ruach, que é o espírito. No grego nós temos o pneuma, que é o espírito, psique, que é a alma, e nós temos somatos, que é o corpo em si, né? Ou sarx, que é a carne. Então são esses termos então aí. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.